Você sabia que o Bexiga, esse bairro tão tradicional de São Paulo, tem raízes profundas na cultura negra? Pois é, antes de ser conhecido pelas cantinas italianas e pelo carnaval, o Bexiga foi o lar do Quilombo Saracura, um dos primeiros quilombos urbanos do Brasil, e essa história de resistência e identidade negra segue viva até hoje. O Quilombo Saracura, ele assim, primeiro que ele era com negros fugidos, ex-escravizados, tinha escravizados de alforria e tinha escravidade de ganho. Então tinha vários tipos de negros aqui. Aqui se formou um quilombo. E contar a história de São Paulo e do Bexiga através de um quilombo, a gente vai entender por que hoje o Bexiga tem tanta roda de samba, por que a gente tem tanta uma escola de samba enorme, blocos de carnaval, uma escola de samba que nem a Vai-Vai, religiões de matriz africana, capoeira, muita capoeira. União das escolas de samba. Aqui também, União das escolas de samba. Então, isso tudo que a gente costuma falar, que são o quilombo deixou de herança. Então a gente é um quilombo urbano ainda. O Bexiga é esse quilombo urbano por conta que aqui foi o Quilombo Saracura. Recentemente, durante as obras da estação 14 bis da linha laranja do metrô, foram encontrados milhares de vestígios do Quilombo Saracura, como cerâmicas, utensílios do dia a dia, fios de contas, objetos que contam como essas pessoas viviam e resistiam. Isso reacendeu uma luta muito importante, a de preservar essa memória. E é aí que entra o coletivo Mobiliza Saracura Vai-Vai. Eles se organizaram justamente para impedir que essa história fosse enterrada de novo. O grupo luta para que esses achados arqueológicos sejam preservados, para que o espaço seja reconhecido como patrimônio e para que a memória negra no Bexiga seja contada de forma justa. Eles promovem caminhadas, rodas de conversas, projetos de educação patrimonial e até ações na justiça para garantir que essa história não seja esquecida. O Estado brasileiro, ele não reconhece o povo negro como um povo de potência, como um povo que contribuiu. Então aqui no Mobiliza Saracura Vai-Vai, por exemplo, é muito mais fácil e muito mais tranquilo para as pessoas falarem da contribuição dos italianos e ninguém quer saber nem muito como foi essa contribuição, do que falar da contribuição negra. Da arquitetura do bairro, né? Da arquitetura do bairro. Quando a gente fala da contribuição, não, mas o quê? Não, mas prova. Né? Você precisa de prova. O Quilombo Saracura, a existência do Quilombo Saracura não necessita do sítio arqueológico para que ele exista. O sítio arqueológico é uma possibilidade de materialização, né? E de recontar, de poder entender um pouco da história que aconteceu ali naquele local e que tem a ver com as pessoas que ali estiveram e que a gente sabe pela história oral, a gente sabe também pelas pesquisas que já foram feitas, tanto de antropólogos, como de arqueólogo, como de urbanista, com relação à existência do quilombo, de um quilombo aqui na Bela Vista, no Saracura. O Estado, ele nega não só a memória deste quilombo, da existência, então no caso do sítio arqueológico, o que aconteceu? O estudo prévio histórico que deveria ser feito, que está previsto em lei, ele foi dispensado. Ele foi dispensado pelo IPHAN, né? E isso é um dos... a gente identifica pelo movimento que é o primeiro erro fundante de todos os outros problemas, né? Neste caso específico. Não que fazer a pesquisa histórica garantiria que você realmente daria a significância e a importância para o sítio arqueológico que ali estava e o que ele traz de história. E aí entra no que você está falando com relação à questão do desenvolvimento. E aí não dá para falar desse desenvolvimento urbano sem falar do racismo, né? Porque você tem razão. Se ali se soubesse que era uma outra comunidade, uma comunidade europeia que morou, que habitou, a conversa era um pouco diferente, né? A conversa pela preservação era diferente, sim. E aí, nesse sentido, acho que a sociedade brasileira ainda, né, tem um desafio muito grande, que é ultrapassar todo esse tempo de escravização que ocorreu e toda essa discriminação e todo esse racismo institucional, estrutural, que ainda existe nesse país.
Por outro lado, acho que tem uma questão séria com relação ao desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico passa por cima de qualquer ideia de memória de patrimônio. Memória e patrimônio atrapalha o desenvolvimento. Na verdade, nesse jeito de pensar. Né? Nesse jeito de pensar que é só econômico, que visa o econômico. Então, na nossa luta do Mobiliza Saracura com a questão da construção do metrô, muitas vezes se vocês forem investigar nas matérias jornalísticas, o que saiu no jornal, que saiu nas entrevistas na televisão, muitas vezes se colocou que o Mobiliza Saracura, né, que o sítio arqueológico estava atrasando a obra do metrô. Isso não é verdade. Por quê? Porque qualquer obra que você vai fazer, que vai adentrar solo, isso está na lei, lei federal, né? O solo, tudo que está embaixo da terra é de propriedade do governo federal. Então, é de propriedade da União porque é nosso, pertence a nós. E está na legislação que, assim, se você vai fazer uma obra como essa, faz parte da história ter a prospecção arqueológica, faz parte ter a possibilidade de encontrar artefatos, de encontrar vestígios, de encontrar coisas importantes para a memória do Brasil, e faz parte, prevista na lei, de que isso então seja devidamente preservado, escavado, ou que não se mexa, a depender do que foi o que você encontrou. Então isso faz parte do jogo. Só que o que acontece, o que eu vejo como um problema muito grande hoje na questão do patrimônio, da questão da memória, na questão da preservação da memória, do encontro ou do conhecer a memória, é que essa lógica econômica, ela é a lógica do tempo. E quanto mais rápido e quanto mais eficiente for, menos eu gasto, né? E aí, encontrar esse sítio arqueológico virou um problema. É um problema na mão das empresas. Eu vejo assim, né? Então, por quê? Porque você tem o seu cronograma, e o seu cronograma, ele não está prevendo que, encontrando um sítio arqueológico, o tempo desse cronograma é outro. Não, o sítio arqueológico vira um empecilho. Mas o sítio arqueológico não é um empecilho. O sítio arqueológico é um dever que você tem. E se você topou entrar nesse negócio, você tem que topar cumprir esse dever. Então eu acho que aí tem um problema grande com relação ao desenvolvimento. Mas a resistência não acontece só nas lutas políticas, ela também pulsa na própria cultura da comunidade. O Bexiga é palco de festas, rodas de samba, manifestações religiosas e eventos que celebram a identidade negra. A própria escola de samba Vai Vai, que nasceu ligada a essa comunidade, é um dos maiores símbolos dessa presença. Sou preto e branca, Saracura é a razão da minha vida, é o meu orgulho como é lindo, o amanhecer na bela vista. Sou João Quilombola da escola do povo, sou filho do santo guerreiro, bela vista. Tem uma coisa importante, precisa ser dito, que só o racismo estrutural justifica terem passado por cima da Vai Vai. Eles passariam por qualquer outro símbolo branco? Não passaria por uma igreja católica, em cima, não desapropriariam. Mas como o Bexiga, que nem diz o Fernando Penteado da Vai Vai, é um pontinho negro no centro da cidade, eles queriam remover, como já removeram várias vezes, a população negra do bairro. Então só o racismo estrutural justifica passar por cima da Vai Vai. A população negra desse bairro foi expulsa várias vezes. Foi expulsa quando fizeram a 9 de julho. Foi expulsa da Vila Itororó. Foi expulsa quando acharam os arcos do Bexiga, que destruíram um monte de casa. Né? Então elas foram expulsas. E existe um novo movimento com 2 estações do metrô e um parque, o Parque do Bexiga. A especulação imobiliária, aqui vai virar, no centro de São Paulo, vai virar um lugar caríssimo, onde eles vão querem comprar e retirar essa população negra e pobre daqui e expulsar mais uma vez. Quando a população vai ter a oportunidade de usufruir de um parque e do metrô, elas não vão conseguir ficar aqui porque os aluguéis serão tão caros que eles não conseguirão ficar aqui. Outro exemplo de resistência cultural é a Casa Sincopada, criada pela Luíse Bonassi. A casa é um espaço dedicado à música, à cultura e à resistência do Bexiga. Lá acontece roda de samba, lançamentos de livros, exibições de filmes, debates e encontros que mostram como o bairro continua sendo um ponto de encontro de saberes, onde a cultura negra pulsa forte e dialoga com a cidade.
Olá, meu nome é Luíse, eu sou aqui da Casa Sincopada, que é um espaço cultural de resistência, principalmente da memória negra aqui no Bexiga. A Casa Sincopada, ela nasceu a partir da notícia do Quilombo Saracura. Eu queria fazer um centro cultural, comecei a pesquisar onde que seria esse centro cultural e veio a notícia de que acharam as coisas do Saracura lá na região do metrô, da antigo metrô 14 bis, que agora é o metrô Saracura Vai-Vai. E eu entendi que essa história precisava ser contada aqui. Então, a ideia da Casa Sincopada é fazer um espaço de resistência negra no Bexiga, né? A gente vai fazer exposições, lançamentos de livro. E então, o Saracura está completamente ligado ao nosso centro cultural. A 13 de Maio ela é uma rua, principalmente aqui no nosso quarteirãozinho, de muita memória italiana. Tem várias cantinas, é muito tradicional. É a rua da festa da Querupita. Então, a memória aqui transita muito mais em torno da memória italiana e existe até uma certa resistência dessa rua de falar do Saracura. Quando a gente desce um pouquinho mais perto do Saracura, dá para perceber que mesmo as escolas do bairro, as pessoas do bairro falam muito mais sobre essa história. E eu acho muito importante a gente falar dessa história, né? Ela é uma história que não pode ser apagada, essa resistência é uma resistência diária. Estamos abrindo um metrô aqui no final da rua, então se fala muito sobre especulação imobiliária, sobre tirar essas pessoas que fizeram parte dessa história, os descendentes dessa história, de perto de uma área que é muito central. O Bexiga ele é um bairro muito complexo, ele é um bairro de uma periferia do lado do centro. Então, essas memórias elas são importantíssimas de serem reafirmadas e reiteradas. Quanto mais movimentos e ações o bairro tiver sobre o Quilombo Saracura, é mais importante por uma questão de pertencimento, de identidade. E a gente tem que lembrar que tem muitos sambas, né? Aqui, a 13 de Maio, ela é um reduto, é um dos redutos do samba paulistano, né? Esse samba mais raiz, esse samba feito nos bequinhos, feito nos botecos. O pessoal da Vai-Vai aqui na próxima quadra, todo domingo, eles estão lá batucando nas mesinhas. Então, é importantíssimo a gente lembrar da história do nosso bairro, né? Bom, então tudo isso acaba mostrando que, apesar de todo o processo do apagamento histórico que o Bexiga sofreu, a identidade negra segue resistindo, seja nas festas populares, nas escolas de samba, nos coletivos de memória ou nos espaços culturais como a Casa Sincopada. O Bexiga é muito mais do que apenas um reduto italiano, é também um território de ancestralidade, de luta e de celebração da cultura afro-brasileira.